país às avessas. Saiba o que a classe trabalhadora tem perdido com o governo Temer. A gente vai ouvir agora, pessoal, o Bruno é médico e é presidente do Conselho Municipal de Saúde, vai nos dar um panorama da questão da saúde, enquanto ele se organiza. Só lembrar que no interior a gente tem tido um forte ataque com o fechamento das agências do Correio, com o fechamento das agências Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então, aqui pela capital parece um impacto, mas quando você vai para o interior e quando você escuta a realidade daqueles que antes tinham acesso a serviços públicos pelas agências públicas, seja Banco do Brasil, Caixa, agências do INSS também, né? E Correios, isso está sendo muito forte. Lembrar que os bancos públicos são responsáveis, no caso do Banco do Brasil, por mais de 60% do crédito para a agricultura familiar. E a Caixa Econômica, mais de 60% do crédito para o financiamento de imóveis. Então, quando diminui esses bancos públicos, diminuem ou acabam essas políticas públicas. Não é à toa que isso está vinculado à retirada de mais de 500 mil bolsas famílias, porque são relacionadas a bancos públicos também, né? Então, a diminuição dos bancos públicos é algo assustador. Se nós fizermos um comparativo, 2008, quando nós tivemos uma forte crise econômica, o Brasil conseguiu reagir à crise econômica porque nós tínhamos uma musculatura estatal para responder a ela. Os bancos públicos abriram créditos que a iniciativa privada não quis abrir crédito, a Petrobras investiu em geração de emprego, investiu na produção aqui no nosso país, em detrimento, muitas vezes, do boicote da iniciativa privada. Então, numa crise econômica, você ter o banco público, você ter a empresa pública, o BNDES, também foi um fomentador para que nós tivéssemos um impacto menor da crise econômica em 2008. E agora o que a gente está sofrendo é o inverso disso. Se nós fizermos um balanço só até aqui, dos bancos públicos, da Petrobras, companheiro do Sindipetro acabou de chegar, se nós fizermos do BNDES, o que está acontecendo é o inverso, é o encolhimento de tudo que é público e, consequentemente, esse encolhimento agrava a crise econômica. A gente não vai melhorar a situação econômica do país com esse enxugamento e com essa retração do que é público na nossa economia. Nós já estamos finalizando, vamos ouvir agora o Bruno, que vai nos dar o panorama aí da saúde como presidente do Conselho Municipal e a luta contra a privatização. Acho que a contribuição que a gente traz dos conselhos de saúde, né, do municipal, mas também do estadual e certamente do Conselho Nacional, nesse momento da nossa história é o seguinte: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Está escrito na nossa Constituição. No entanto, esse governo do Michel Temer, assim que assumiu, né, fez declarações públicas dos seus principais ministros, do ministro da Fazenda, do Henrique Meirelles, e do próprio ministro da Saúde, o Ricardo Barros, de que o tamanho do SUS não cabe no orçamento, de que garantir o direito à saúde a todo o povo brasileiro não cabe no orçamento. E eles têm tomado uma série de medidas, então, para dar concretude a isso. Não cabe no orçamento, então vamos reduzir o orçamento da saúde e vamos investir no setor privado. Basicamente, a PEC da morte, né, conhecida aí como a PEC do teto dos gastos, ela impõe uma retração de recursos para a saúde, que é um crime contra as pessoas, é um crime contra a humanidade, um crime contra o povo brasileiro, porque a população ela tem ficado desempregada, né, tem perdido acesso a planos de saúde. Então os serviços eles têm que crescer e o limite financeiro impõe que os serviços necessariamente se estanquem ou diminuam de tamanho. E segundo ponto é a proposta que o governo tem bradado por aí dos planos populares de saúde. O que é isso? Ao invés do governo, através das suas agências reguladoras, cobrar para que os planos garantam assistência àquelas pessoas que têm planos privados de saúde, eles estão fazendo mudanças na legislação para garantir que os planos de saúde, primeiro, não tenham que arcar com todos os tratamentos, né, que o seu cliente precise, e segundo, que oficialize a coparticipação de até 50% dos procedimentos. Ou seja, é tudo que as operadoras de plano de saúde sempre quiseram no nosso país. Então, se você tira dinheiro do público e investe no privado, nós estamos diante de um grande
uma grande proposta orquestrada de desmonte do nosso SUS no país. O SUS cada vez mais vai ficar só para os pobres, né, e deixar de ter essa sonhada cobertura universal, né, que é o que a gente luta, o que a gente precisa, e é a escolha que o povo brasileiro fez na Constituição de 1988. É o momento mais grave da história da saúde no nosso Brasil nos últimos 30 anos.